que, infelizmente, ele não conseguiu generalizar essa ideia e, portanto, não ficou com o mérito da descoberta. A quem coube o mérito? A gente vai ver depois, ao Coulomb. Henry Cavendish era contemporâneo de Presley e chegou a realizar várias experiências na área. Muitas delas não foram publicadas, e as que foram ganharam importância enorme. A ideia de grau de eletrificação, o que hoje chamamos de potencial elétrico, o conceito de constante elétrica, a ideia de que a força elétrica varia com o inverso do quadrado, conforme defendia também seu amigo Presley, e muitas outras mais. Em 1772, um fisiologista inglês chamado John Walsh realizou algumas experiências com uma enguia. Numa delas, colocou no dorso do animal um fio metálico e ligou este fio à barriga do mesmo. O resultado foi o aparecimento de uma descarga elétrica. Walsh realizou outras experiências com vários animais aquáticos e concluiu que os choques produzidos por esses animais eram elétricos. Nasceu a partir daí a hipótese de que existiriam duas eletricidades. Uma eletricidade comum, encontrada na garrafa de Leyden, nos corpos em atrito e no raio, e outra eletricidade animal, encontrada apenas nos seres vivos. Em 1780 aconteceu também outro fato inusitado. O médico italiano Luigi Aloisio Galvani estava dissecando uma rã com o intuito de estudar o sistema nervoso dela. Então ele colocou a rã sobre a mesa e foi cuidar de outros preparativos. Daí, um assistente que estava no local tocou no nervo crural interno da rã com um bisturi acidentalmente. E ele notou que os músculos do animal agitaram-se. Então o assistente, absurdado com o fato, chamou Galvani e contou o ocorrido. E aí disse que tinha notado uma faísca sair de uma máquina elétrica que estava do lado, no momento em que ocorreu isso. Então o Galvani, curiosíssimo, quis saber, será que foi o toque do bisturi que causou a contração ou a faísca? Então o Galvani repetiu a experiência, fixou na medula espinhal de uma rã um colchete de cobre, tocou com esse colchete uma placa de metal, uma placa que estava em contato com a rã, formando um círculo. Ao fazer isso, ele notou contrações nos músculos da rã. Depois, ele repetiu a experiência, só que, ao invés de tocar com o colchete de cobre na placa de ferro, ele tocou o colchete na máquina elétrica e notou também as contrações. Daí ele chegou à seguinte conclusão: que a máquina elétrica, embora também causasse as contrações, ela não era responsável pelo movimento. Mas então, por que se dava esse movimento? Qual era a causa disso tudo? Após várias experiências, Galvani criou uma teoria e publicou. Ele afirmou que havia nos animais uma espécie de circuito nervoso que ligava nervos e músculos. Quando o circuito era fechado, tal eletricidade circulava pelo corpo do animal, causando as contrações e movimentos. Essa afirmação corroborava a hipótese do fisiologista Walsh sobre a existência da eletricidade comum e da eletricidade animal. As descobertas do Galvani foram amplamente divulgadas e discutidas nos meios acadêmicos e científicos. Todo mundo queria entender melhor, explicar o que estava acontecendo. Agora vejam vocês que, apesar deste erro de Galvani em supor que existia uma eletricidade animal e outra eletricidade comum, apesar desse erro, ao Galvani coube o mérito de ter introduzido pela primeira vez na história
o termo circuito, o termo que é utilizado até hoje quando a gente se refere à eletricidade em movimento. Em 1785, um engenheiro militar aposentado chamado Charles Augustin de Coulomb utilizou um equipamento curioso denominado balança de torção. Esse equipamento consistia basicamente no seguinte: uma barra isolante suspensa por um fio de prata finíssimo, contendo em cada uma das extremidades uma pequena esfera metálica, e tudo isso dentro de um suporte com um orifício e um cabeçote. Coulomb procedeu da seguinte maneira: ele introduziu pelo orifício do suporte uma esfera carregada presa a uma barra feita de material isolante. Primeiro, tocando uma das esferas metálicas dentro do equipamento, eletrizou-a. E uma vez eletrizada, esta passou a repelir a esfera que a carregou através do processo de eletrização por contato, em que a carga se divide entre as duas esferas. Então, o fio de suspensão foi torcido e Coulomb girou o cabeçote de suspensão até um ângulo θ para anular o efeito da torção. Repetiu a experiência, dessa vez neutralizando as cargas que ainda restavam na esfera introduzida pelo bastão e tocando-a na pequena esfera presa a uma das extremidades da barra. A carga desta vez dividiu-se novamente entre as duas esferas. Coulomb girou novamente o cabeçote e notou que o ângulo θ era agora bem menor. Repetiu várias vezes, anotou os resultados e então chegou à formulação de uma lei que se tornou célebre. A força elétrica entre dois corpos é diretamente proporcional ao produto da quantidade de carga elétrica de cada um e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Essa lei ficou conhecida como Lei de Coulomb. Vejam que o Coulomb não trouxe nada de novo, absolutamente nada. Essa ideia de que a força elétrica varia diretamente com a quantidade de carga e inversamente com o quadrado da distância já havia sido defendida anteriormente pelo Presley, pelo Cavendish e até pelo Abade Nollet. O que o Coulomb fez, de novo, foi tentar provar empiricamente essa lei. Só que ele já sabia de antemão qual seria o resultado. Ele já tinha na mente mais ou menos a formulação da lei. Ele já sabia da semelhança entre a força gravitacional, expressa pela lei de Newton, e a força elétrica,